Atos capítulo 1, versículo 8, nós estamos encerrando hoje nossa campanha de missões. E falar de missões é falar do Espírito, e falar do Espírito é falar de missões. Os dois assuntos estão plenamente ligados. A palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas vocês receberão, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pai, que o Senhor, nessa manhã, nos conduza à compreensão desse texto para a nossa vida pessoal e para nós como igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Nós estamos hoje encerrando a nossa série de mensagens Igreja Comunidade do Espírito. E eu propositalmente deixei esse texto de Atos capítulo 1, versículo 8, para o dia de hoje, porque, obviamente, Atos capítulo 1, versículo 8, existe uma relação indissociável desse versículo com missões. E esse, com certeza, esse texto de Atos 1:8 é um dos textos mais conhecidos quando a gente fala sobre o Espírito Santo. Se a gente vai falar sobre o Espírito, as pessoas inevitavelmente, um dos textos que elas lembram é do texto de Atos 1:8, sobre receber poder do Espírito. E esse texto ele vai unir o Espírito Santo à nossa obra missionária. John Stott, ele disse certa vez o seguinte: sem o Espírito Santo, missões são impossíveis. Com o Espírito Santo, missões são inevitáveis. Jesus, em Mateus capítulo 28, 18 a 20, ele deu aquela que é conhecida como a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E essa mesma missão de fazer discípulo de todas as nações, ela é repetida em Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz: serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso é, a missão de evangelismo, o campo missionário, ele começa com a pessoa que está mais próxima de você e se estende até aquela pessoa que está mais distante. Então, o nosso campo missionário, ele abrange absolutamente todas as pessoas desse mundo. Ela começa com aqueles mais próximos, filhos, cônjuges, familiares, vizinhos, parentes, concidadãos, e se estende para todo mundo conhecido. É interessante que no versículo 6 do capítulo 1 de Atos, o que inquieta o coração dos discípulos é se aquele era o momento em que Jesus restauraria o reino de Israel, cumpriria as promessas davídicas sobre a posse do reino de Davi por parte do Messias. E a resposta de Jesus é uma resposta com o evangelho missionário. Quer dizer, essa implantação do reino, ela não é imediata e nem é necessariamente visível como um reino, um governo, um país, uma nação. Então, esse questionamento do versículo 6 de Atos capítulo 1 é respondida por Jesus com o evangelho. Quer dizer, o que nós devemos ser nessa perspectiva? Qual é o chamado e a vocação para mim? O chamado e a vocação para você é sermos testemunhas do Evangelho. E o que nós devemos ser como testemunhas do Evangelho? Aonde nós devemos ir? Em todo lugar, devemos levar o Evangelho e todas as pessoas devem ouvir o Evangelho. Então você consegue perceber o quão grande é esse desafio? Quão grande é você ser uma testemunha para todas as pessoas desse mundo? E diante desse grande desafio, onde nos é garantido e concedido a presença do Espírito,
como aquele que irá nos conduzir no cumprimento dessa grande comissão, é que nós encontramos aqui esse texto de Atos capítulo 1, versículo 8. E diante desse desafio, esse texto nos apresenta 3 certezas para nós como igreja. A primeira certeza é a certeza da nossa necessidade do Espírito Santo. Veja como esse texto ele é construído, Atos capítulo 1, versículo 8, dizendo que antes do testemunho ser algo que você faz ou algo que você fala, antes do testemunho que está sendo dito, sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Antes do testemunho ser algo que você faz ou algo que você fala, testemunha é algo que você é. Quer dizer, o texto ele não está dizendo, e vocês darão testemunho, e vocês testemunharão, e vocês prestarão testemunho. Ele diz, e vocês serão testemunhas. Então, o que isso significa? Que, em primeiro lugar, ser testemunha do Evangelho é carregar o Evangelho na sua própria vida, não apenas nas suas palavras, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 17. Então, antes de você falar sobre, você vive aquilo. Antes de você declarar, declamar ou falar qualquer texto, ou até pronunciar o seu testemunho pessoal de conversão, o primeiro instrumento de testemunho é a sua própria vida. E isso, queridos, é muito desafiador. Primeiro, porque exige de nós muita fidelidade a Deus. A convocação de Atos capítulo 1, versículo 8, para nós sermos testemunhas, vai exigir de nós uma vida em consonância com o Evangelho. Para que eu seja testemunha, eu preciso viver o Evangelho. Eu preciso demonstrar com a minha vida, com as minhas ações, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com os meus relacionamentos. Através dessas coisas eu preciso mostrar o Evangelho. Por isso que Mateus capítulo 5, 14 a 16 fala, assim brilhe diante dos homens a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, diz assim, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, Atos capítulo 1, versículo 8 está me colocando na posição de que eu devo ser uma testemunha. E esse ser testemunha é particularmente desafiador, porque vai exigir de mim fidelidade. Acho interessante, ontem, muitas pessoas aí comemorando, Flamengo venceu, Flamengo ganhou, tá muito legal, que bom que você é fiel ao Flamengo, seja na terra ou seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo até morrer. Então, que bom que você é um flamenguista convicto, apaixonado, mas nós devemos ser muito mais convictos acerca da nossa vivência com Cristo e da transformação da nossa vida pelo Evangelho do que flamenguistas. Então isso para mim é desafiador, porque quando diz que eu sou uma testemunha, isso está chamando para a minha vida como uma vitrine viva de quem Jesus é e do que Ele pode fazer. Então primeiro, é desafiador porque me coloca numa posição de que exige de mim muita fidelidade a Ele. Segundo, também é desafiador pela hostilidade do mundo contra Cristo. Quer dizer, não basta você ser fiel para convencer as pessoas de quem é Jesus. Como diria, o pessoal gosta de citar aquela frase de Gandhi, Eu creio no Cristo, não creio no vosso cristianismo. Mentira! Gandhi não acreditava em nada disso. Não se iluda com essas frases que você ouve em Instagram e Facebook. Mentira! Ele estava muito longe de acreditar em Cristo. Então, queridos, primeiro é desafiador Atos 1, 8 para mim como pessoa, como indivíduo, porque isso exige especialmente de mim fidelidade. E segundo, é desafiador porque o mundo é hostil àquelas pessoas que são fiéis a Cristo.
a gente às vezes proclama aquela ideia de que se nós formos mais parecidos com Jesus, o mundo nos respeitará mais. Mentira! Na verdade, o ideal do mundo é que nós sejamos como eles, praticando as mesmas obras e tendo o mesmo comportamento. É como se nós disséssemos, olha, para o mundo amar Jesus, Jesus precisa ser parecido com o mundo. Mas o chamado convite de Cristo não é que nós, para sermos amados pelo mundo, sejamos iguais ao mundo. Ele diz que o mundo vos odeia porque me odiou primeiro. Então, é desafiador viver o Evangelho, segundo o que nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, porque o mundo é um lugar hostil contra Cristo. O Evangelho de Jesus, ele não é facilmente aceito e crido pelo incrédulo. Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Nosso desafio é que nós sejamos luzes no mundo em trevas. É isso, não é que nós sejamos equiparados, iguais, semelhantes, parecidos com esse mundo, mas que diante desse mundo nós sejamos como luzes no mundo que caminha em trevas. Então, queridos, a igreja, ela não é só perseguida por causa da doutrina. A gente não encontra a igreja sendo perseguida apenas pelo conteúdo programático, doutrinário, cognoscível do Evangelho. Ah, não, é porque vocês falam. Não, a igreja ela é perseguida, por exemplo, em Atos capítulo 5, 17 a 18, por inveja. O que leva os sacerdotes religiosos de Jerusalém a perseguirem a igreja é inveja. E também nós encontramos lá em Atos 19, 23 a 28, por que a igreja é perseguida? Porque a igreja daquela época está ameaçando uma atividade lucrativa. Quando as pessoas começam a abandonar os ídolos e o comércio da idolatria local começa a perder dinheiro, a igreja ela é perseguida. Então a igreja ela não é perseguida só porque ela fala o evangelho. A igreja é perseguida porque muitas vezes a vida, o comportamento, as propostas da igreja são completamente contrárias ao que o mundo está pregando, ensinando, exigindo das pessoas. Então é desafiador tanto porque exige de mim um tipo de vida que demonstra um completo compromisso com Cristo, e segundo, porque as pessoas são hostis ao evangelho. As pessoas, o verdadeiro evangelho, ele é odiado. Não nos iludamos com as megas igrejas que descobriram a virtude de empobrecer o evangelho, a exigência do evangelho para encher banco de igreja. É muito fácil amar um evangelho que não exige nada de você, que não diz que você tem que odiar seu pai e sua mãe, que não diz que você tem que abrir mão de todas as coisas, inclusive de você mesmo, que na verdade o evangelho é um lugar onde você encontra o seu valor. Então é muito fácil você se apegar e amar esse Jesus, que ele é construído segundo a exigência desse mundo. Mas o evangelho, ele é hostil para esse mundo, assim como esse mundo é hostil para o evangelho. Então, diante desse grande desafio, em que eu preciso ter uma vida de acordo com o evangelho, e que o mundo é um lugar hostil para aqueles que estão de acordo com o evangelho, perceba, por isso que Jesus dizia, eu vos envio para o meio de lobos. Porque ele diz o seguinte, vocês precisam viver o evangelho. E o lugar para onde ele envia os discípulos é um lugar que é contrário, hostil, que persegue, que mata quem é fiel ao evangelho. Jesus, ele sabia disso. Por isso que nós chegamos em Atos capítulo 1, versículo 8. Sem o Espírito, diante dessa realidade, não é possível ser uma testemunha do evangelho. Tanto diante dos desafios que são exigidos de mim, como crente, como pessoa que crê em Jesus, que crê na palavra do evangelho, quanto os desafios desse mundo,
Só é possível que eu consiga ser uma testemunha se de fato eu estiver debaixo do poder do Espírito. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo que crê é movido, é compelido, é atraído pelo poder do Espírito. O que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 fala? Que esse poder ele foi colocado em jarros de barro. Quem nós somos? Nós somos os jarros frágeis, gastos, feitos de barro. Queridos, esse texto de 2 Coríntios capítulo 4 é tão belo quando fala de nós. Esse tesouro precioso, ele foi colocado dentro de nós, que somos como jarros feitos de barro. E é interessante que no capítulo 4, 2 Coríntios, ele fala sobre desgastar. Nós estamos nos desgastando, mas aquele poder interior, que é o que importa, que é o poder transformador do Evangelho, ele não muda, ele não desgasta, ele não perde seu poder e nem sua autoridade. Isso nos leva a uma segunda certeza, a nossa dependência do Espírito Santo. Veja o quão desafiador é testemunhar de Cristo. São muitas oposições, muitas. Eu lembro, tive uma experiência algum tempo atrás. Eu era novo convertido. E a gente fez um trabalho na Igreja Batista Regular que eu frequentava, de evangelizar no cemitério, em dia de finados. Era novo convertido. E eu gostava, lia muito, pesquisava muito a Bíblia, e a gente passou praticamente uma tarde inteira evangelizando um testemunho de Jeová. Você imagina o embate, o nível de embate doutrinário, bíblico, para você evangelizar um testemunho de Jeová. É desafiador. Então, amados, diante de muitas oposições, como diz Mateus capítulo 10, versículo 22, tem uma certeza, uma promessa nesse versículo, que nós seríamos odiados no mundo todo por causa de Cristo. Esse texto não tem caixinha de promessa, né? Ou 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, os que querem viver piedosamente com Cristo sofrerão perseguição. Outra promessa que não tem caixinha de promessa. Então nós precisamos entender que nós necessitamos do Espírito. Por quê? Primeiro, porque o incrédulo, ele naturalmente rejeita o testemunho do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que é loucura para o homem natural o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Efésios capítulo 2, versículo 21, vão dizer que o estado natural do pecador, que é o estado de morte. A Bíblia fala que os homens que os seres humanos estão mortos em delitos e em pecado. Então, a experiência de falar com um incrédulo vivo é a mesma coisa que falar com uma pessoa que está enterrada no cemitério. Os ouvidos são exatamente iguais, as expectativas são diferentes, mas a resposta inicial do incrédulo para o Evangelho é a mesma resposta inicial do seu parente em dia de finados, quando você vai conversar com ele no cemitério. Qual é a resposta? Nenhuma. Lhe é impossível responder porque está morto. E essa morte, esse distanciamento, impede ele de compreender o Evangelho. 2 Coríntios 4:4, Efésios 4:18, além deles estarem mortos, esse texto diz que eles estão com o entendimento obscurecido, estão mortos e estão cegos. Eles não conseguem contemplar a glória do Evangelho. Eles não conseguem olhar para Cristo porque estão cegos, eles não conseguem olhar para si mesmos como pessoas dependentes de Cristo. Eles olham para a vida deles e acham que está tudo muito bem, que eles são livres, que eles são felizes, que eles estão correndo atrás, que eles são boas pessoas, que eles são íntegros, que são bons pais, boas mães, bons filhos.
não cuidam da vida de ninguém, só cuidam da vida deles. E o que é isso? É cegueira. E João, capítulo 3, versículo 19, vai chamar agora a atenção para uma questão sentimental. Eles estão mortos, estão cegos, e eles amam as trevas. Por isso que as pessoas rejeitaram a Cristo, amam mais as trevas do que a luz. Então, quando você está pregando contra o pecado, você está falando daquilo que aquela pessoa ama. Então veja, queridos, como isso é profundamente desafiador. É tão desafiador falar sobre morte, sobre cegueira e sobre um amor da impiedade, que essa condição ela só pode ser mudada pelo Espírito. A situação é tão grave, tão crítica, tão humanamente impossível, que a única esperança para aquela pessoa é o Espírito Santo. Por isso, João capítulo 16, versos 7 a 11, vai dizer que a conversão, ela inicia pelo convencimento do Espírito. Por isso que Paulo dizia, eu não vim até vocês com palavras de sabedoria humana. Não é suficientemente forte para convencer. Não são argumentos humanos, por mais que eles são utilizados durante o trabalho de evangelismo, a gente argumentar, falar, ensinar, expor texto bíblico, contra-argumentar, ainda assim, somente a nossa palavra, ela não tem poder para tirar ninguém da morte. Aconteceu, sabe com quem? Com Lídia, em Atos capítulo 16, versículo 14, diz que o Espírito abriu o coração de Lídia para que ela entendesse aquela palavra que Paulo estava ensinando. João capítulo 6, versículo 63, é o Espírito quem vivifica o morto espiritual. E Tito capítulo 3, versículo 5, é ele que regenera, é o Espírito que torna possível a pessoa responder ao chamado do Evangelho. Nós precisamos então viver, testemunhar e ao mesmo tempo interceder para que o Espírito Santo abra os corações dos incrédulos para que assim eles recebam o Evangelho. Então não é só a disposição de falar, é a disposição de orar também pelos ímpios e pelos incrédulos. E isso nos leva, queridos, à terceira confiança, é a nossa confiança no Espírito Santo. Nós vimos, queridos, da grande necessidade. A gente não consegue. As exigências são grandes, tanto pessoalmente. Não é? A exigência para mim, como crente, não é nem como pastor, é como crente, que é a mesma exigência para os irmãos. Deus não exige demais por eu ser pastor. A exigência do Evangelho é igual para todo mundo. Certo? Na Bíblia, quando fala sobre os padrões do pastor, lembra? As qualificações pastorais, lá em Timóteo, ele não está dizendo aquilo como uma vitrine, ou não, isso aqui é só o pastor que pode ser, o restante não precisa ser não precisa ser iracundo, pode ser iracundo, né? Ele pode se embriagar, não tem problema, agora o pastor não pode nem tomar vinho, não pode ser iracundo, não, agora os demais podem não é isso que o texto está dizendo. O texto está colocando um homem como padrão de um comportamento a ser seguido por todos. Então, quando a Bíblia diz que o pastor deve ser esposo de uma só mulher, é que esse é o padrão da igreja. Quando a Bíblia diz que o pastor ele não pode ser iracundo, é que a igreja também não pode ser iracunda. Quando diz que o homem não pode ser dado a muito vinho, é porque a igreja não pode ser dada a muito vinho. O que se cria não é um homem especial, mas um padrão a ser seguido, um exemplo, um modelo. Então, isso é um desafio. E o outro desafio, como eu falei, é o tipo de hostilidade que a gente enfrenta. Muita hostilidade. E nós, então, vamos descobrir que o trabalho de missões, o trabalho de evangelismo depende da ação do Espírito. Porque não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pela ação poderosa do Espírito através de nós e diretamente na vida do incrédulo. Regenerando, renovando, ressuscitando aquela pessoa.
Isso nos leva, como eu falei, ao terceiro ponto, a nossa confiança no Espírito. Nós necessitamos e precisamos do Espírito para que a obra do Senhor seja realizada. Então isso me leva de maneira inescapável à afirmação de que eu preciso dele. E a questão é, será que eu posso contar com o Espírito nessa empreitada? Com base, queridos, nas muitas promessas de Deus, nós podemos ter plena certeza e confiança de que o Espírito Santo nos dará, sim, sucesso nessa obra. Com base em todas as promessas, inclusive de Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, com base em todas as promessas, nós podemos sim confiar que o Espírito estará conosco na realização dessa obra. Veja o que o texto diz, Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder. Isso é uma promessa que se cumpre na conversão. O Espírito é dado na conversão. E com o Espírito habitando em nós, recebemos com ele todo o poder que precisamos para testemunhar de Cristo. Nós não acreditamos no batismo do Espírito como uma segunda bênção, como os pentecostais acreditam. Nós acreditamos que o Espírito é dado na conversão, ele sela o crente e concede a ele o quê? Atos capítulo 1, versículo 8, o poder para testemunhar. Por isso ele é dado. Então nós recebemos o Espírito, e quando recebemos o Espírito, ele nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. Romanos 8, 23, Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele nos sela como garantia da nossa salvação. Efésios 1, 13, 14 e 2 Coríntios 21 e 22. Por isso, pelo fato de recebermos o Espírito, nós não precisamos mais viver atemorizados. Romanos capítulo 8, versículo 15. Quer dizer, tudo que nós precisamos, o Espírito nos deu. Eu acho que a pergunta que se deve fazer na altura dessa reflexão é: por que nós não fazemos? A questão é essa, a questão não é se ele vai dar, como ele vai dar. Ele deu. Está à nossa disposição esse poder que fala Atos capítulo 1, versículo 8. Esse poder que nos dá a capacitação, todas as condições de proclamarmos o Evangelho, de levarmos Cristo para todas as pessoas, aceitando ou rejeitando, não é nossa responsabilidade tomar decisão pelas pessoas, mas a nossa responsabilidade é proclamar o Evangelho a toda criatura. As condições para fazê-lo nós temos. Meu irmão, você pode reclamar de tudo diante de Deus na eternidade. Quando você chegar lá, você pode reclamar da sua casa, você pode reclamar do seu carro, você pode reclamar da sua situação financeira, você pode reclamar do seu casamento, você pode reclamar do seu filho, você só não vai reclamar de que você não teve condições de ter proclamado o Evangelho. Porque tudo que os grandes homens de Deus receberam, você recebe também. E eu digo, recebe até mais. Você imagina Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, grandes homens de Deus, grandes missionários, Adoniran Judson e tantos outros grandes missionários, fizeram com muito menos, muito mais do que nós temos hoje. Jonathan Edwards nunca botou a mão no celular, nunca criou uma conta no Gmail. Concorda comigo? Adoniran Judson, George Whitefield, William Carey, tantos outros nunca. O top que eles tinham da tecnologia era o correio a cavalo. Você escrevia uma carta, ia no correio, o carteiro saía a cavalo, rodava os Estados Unidos, ia deixar no porto levava para a Inglaterra, da Inglaterra, meses. Sermões de Jonathan Edwards, quando ele pregava, o pessoal anotava, ia para a gráfica, aquelas gráficas antigas,
de tipos móveis, que as páginas elas eram construídas letra a letra, e eles passavam a noite imprimindo, para no outro dia aquele sermão já ser distribuído nas ruas. A gente tem o que eles tiveram e muito mais. A grande questão é por que a gente não faz. Então isso deveria gerar em nosso coração uma vergonha muito grande. No meu coração gera, eu me sinto envergonhado. Eu gosto muito dos reformados, gosto muito dos puritanos, dos grandes avivalistas norte-americanos, ingleses, eu gosto muito de estudar essa história, essas biografias, e sempre que eu leio eu fico profundamente envergonhado. Profundamente envergonhado. Porque eu tenho muito mais do que eles tiveram, queridos. Enfim, se eu pegar a minha moto bota aí 100 km por hora, muito mais do que faz qualquer cavalo, e ela faz 45 km com 1 litro de gasolina. Eu rodo muito mais do que qualquer cavalo rodaria em um dia. Mas Jonathan Edwards, andando no cavalinho dele, entre as tribos indígenas, pregou muito mais do que eu preguei. Então a questão se resume em uma palavra: qual é a nossa desculpa? Nós precisamos confiar, queridos, na obra que o Espírito realiza através de nós. Ele diz: e seremos suas testemunhas. Isso não pode ser encarado só como uma cobrança, isso é uma promessa. A gente não pode encarar só como uma responsabilidade, mas como um convite a participar de uma obra que Deus está realizando nesse mundo. Nós somos moradas do Espírito e somos servos na sua obra. E o que nós encontramos em Atos, todo o livro de Atos, é o relato daquilo que o Espírito fez através de homens, como eu, como você. É isso o livro de Atos. É o que ele fez através de pessoas como nós, só que com muito pouco recurso. É interessante você ler o livro de Atos. Leia o livro de Atos numa perspectiva daquilo que o Espírito Santo está realizando. Em Atos capítulo 10, depois você lê na sua casa, a conversão de Cornélio, aquele oficial romano, nem judeu ele era, nem samaritano, era oficial romano. Quem é que evangelizou Cornélio? O Espírito Santo. Veja lá o Espírito, Deus falando com Cornélio: olha, manda chamar aquele homem que está na rua direita, tal, para ele vir aqui falar de você. Foi o Espírito que preparou tudo aquilo. Problema, amados, é que nós muitas vezes somos completamente incrédulos naquilo que o Espírito Santo pode fazer através da nossa vida e das nossas orações. A gente não acredita. A gente lê a Bíblia, se impressiona, acha belo, acha bonito, mas as nossas orações, elas são extremamente pobres no que diz respeito aos desafios que a gente tem para as pessoas que a gente está evangelizando. Concluindo, nós já recebemos o Espírito e temos todas as condições de testemunhar de Jesus. A nossa falta de testemunho pode se dever a tudo, só não é pela falta do Espírito. A não ser que você não seja crente, aí você está certo. Lhe falta o Espírito. O Espírito é dado só para os crentes. O que nós precisamos, queridos, é preencher as coisas que nos faltam. Talvez nos falta conhecimento. Talvez seja isso. Pastor, eu me sinto preso em compartilhar o Evangelho, porque eu não conheço muito do Evangelho. Você tem quanto tempo de convertido? Uma semana? Porque, enfim, se você lê alguns textos de João, do Evangelho de João, você já consegue evangelizar alguém. Talvez lhe falta dedicação. Talvez as ocupações diárias que você tem são muito grandes.
Talvez lhe falta, que é bem provável, oração. Quem são as pessoas incrédulas por quem você insistentemente ora? Tem alguém que aquela pessoa que você tem orado mesmo, insistido diante do Senhor? Se Deus, eu quero ter a oportunidade de compartilhar com essa pessoa do Evangelho, mesmo que ela rejeite, mesmo que ela cuspa na minha cara, mesmo que a gente acabe uma amizade, você coloca essa pessoa diante do Senhor com fé de que essa pessoa pode ser alcançada pelo Evangelho da Graça? Então vamos preencher as coisas que nos faltam, porque o Espírito não falta. E por fim, não tenha dúvidas no seu coração de que você pode ser usado pelo Espírito. É um risco que, por exemplo, eu corro quando, como eu disse, leio as biografias dos grandes homens de Deus. Eu me sinto tão miserável que eu digo, não, o Espírito não vai usar um cão como eu. Então não tenha dúvidas, consagre a sua vida a Cristo de maneira que você seja uma testemunha, viva o Evangelho, dedique-se ao estudo das Escrituras para que você possa falar de maneira mais profunda sobre Jesus. Ano que vem está aí, a gente vai começar o nosso curso online, a gente vai começar com um panorama bíblico, depois a gente vai estudar doutrina. A gente vai começar a falar sobre o panorama. Eu quero ver os irmãos que têm dificuldade de compartilhar do Evangelho, porque não conhecem o Evangelho. E ore e peça ao Pai que Ele o encha ainda mais do Espírito e lhe conceda mais poder e autoridade para testemunhar. Meu irmão, não tem problema em você orar pedindo a Deus poder de testemunhar o Evangelho, não. Isso não é coisa pentecostal. Não é coisa neopentecostal. Pedir a Deus que lhe conceda ainda mais poder e autoridade para testemunhar sobre ele, isso não é pentecostalismo. Mais autoridade, aquela pessoa sem medo, com conhecimento, com capacidade espiritual, com vida cristã, aos pés de Jesus, isso não é pentecostalismo, não é vergonha você fazer esse pedido. Então peça a Deus. Deus, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não sei, mas eu peço ao Senhor, viu aí, gente, que o Senhor me conceda poder e autoridade. Agora, tem uma coisa que não vai acontecer se você não pedir. Se você não pedir, não acontece. E a gente precisa, amados, entender que todos nós somos missionários e temos a responsabilidade de compartilhar do Evangelho. Não é só quem está no Vila Minha Pátria, nem quem está lá nesse momento no Afeganistão, ou na Palestina, ou na China. Todos nós somos. Todos nós somos. Que essa palavra de Atos capítulo 1, versículo 8 tenha enchido seu coração de convicção. Você pode, então comece a orar. Deus, eu quero orar pelo meu filho. Eu quero orar pela minha esposa, eu quero orar pelo meu marido, eu quero orar pelo meu vizinho, aquele perturbado que fica ouvindo funk. Ah, miserável. Mas ore, enche o seu coração de compaixão por ele, enche o seu coração de compaixão pelos seus inimigos, pelos que perseguem você. Eu vi uma frase muito interessante essa semana no Instagram, né? O desafio não é amar Jesus, o desafio é amar Judas. Verdade. Amar Jesus é muito fácil, gente. Meu desafio não é amar Cristo, é amar Judas. É amar quem me persegue. Então, se você não tem sentimento, peça a Deus, Deus coloca compaixão no meu coração pelos incrédulos. Eu não sinto nada, eu quero que todo mundo se lasque mesmo, vá para o inferno. A gente não fala isso, mas o nosso coração age assim. Porque se eu não me importo, gente, poucos sentimentos são mais tristes do que a insensibilidade naquela pessoa que está, como é que diz? Que você não responde, sabe, aquela pessoa que não, a pessoa nem sente nada por você, né? Tem um nomezinho que dá, como é que chama? Oi? Não, indiferença. Indiferença. A pior coisa que tem. Pessoa indiferente, né?
Então ora pelo seu padeiro, ora pelo vendedor lá, leva um folheto, leva um bombom, dá uma palavra, Deus te abençoe. Peça, Deus, me usa. Me usa. Amém, queridos? Então, abre o seu coração, faça a oração pedindo, Deus, me enche do teu poder. Eu sei que o Espírito está dentro de mim, mas que ele encontre no meu coração espaço para agir com poder. Porque Atos capítulo 1, versículo 8, a gente recebe o poder do Espírito para testemunhar. Amém? Fecha seus olhos e vamos orar ao Senhor.